Daniel, capítulo 11. O futuro dos reis do sul e do norte. Sendo que no primeiro ano de Dário, rei dos Medos, levantei-me para encorajá-lo e cooperar com ele. Agora, pois, passarei a declarar-te claramente toda a verdade. Eis que ainda se levantarão outros 3 reis da Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos os anteriores. Depois de conquistar o poder mediante suas posses e riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Então aparecerá um rei guerreiro que governará com grande poder e realizará todas as suas próprias vontades. Entretanto, um pouco mais tarde, no auge do seu poder, eis que seu reino será desfeito e será dividido para os 4 cantos do céu, mas nada será entregue aos seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, porquanto será um reino desarraigado e repartido entre outros. O rei do sul será forte, como também um dos seus príncipes, e esse será ainda mais forte do que ele, e reinará, e o seu domínio será muito grande. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do sul, o Egito, firmará um pacto ao rei do norte, a Síria, mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Naquela época, ela será entregue à morte, com sua escolta real e na companhia do seu pai com aquele que a apoiou. Contudo, alguém da linhagem dela se levantará em seu lugar e comandará o exército. Ele atacará a fortaleza do rei do norte, pelejará contra as forças do rei e conseguirá vencer. Ele se apossará dos ídolos e divindades deles, com suas imagens de fundição, com seus vasos preciosos de prata e ouro, e levará tudo para o Egito. E por alguns anos ele deixará o reino do norte viver em paz. Então o rei do norte atacará as fortalezas do rei do sul, mas se verá obrigado a voltar para a sua própria terra. Mas seus filhos intervirão e conseguirão ajuntar um grande exército, o qual avançará com poder e violência, arrasando tudo por onde passar, e depois disso, retornando, levará os combatentes até a fortaleza do rei do sul. Diante disso, o rei do sul marchará enfurecido a fim de vingar-se do rei do norte, que lhe resistirá com um grande exército, mas apesar disso será derrotado. Quando o exército do norte for aniquilado, o rei do sul se encherá de orgulho e soberba e matará milhares, mas toda a sua vitória durará por um tempo mais curto, porquanto o rei do norte conseguirá reunir outro exército ainda maior que o primeiro, e depois de alguns anos ele atacará novamente com um exército mais numeroso e melhor equipado. Naqueles dias, muitos se revoltarão contra o rei do sul, e os homens violentos do seu próprio povo se rebelarão, dando cumprimento à visão como profetizada, mas não serão bem-sucedidos e cairão. Em seguida, o rei do norte virá, levantará morros de ataque, isto é, rampas militares e cerco, e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir, mesmo as suas melhores tropas não terão forças para vencê-lo. O agressor fará o que bem entender, e não haverá quem possa enfrentá-lo. Ele se estabelecerá na terra magnífica e terá capacidade para destruí-la completamente. Ele virá com o poder de todo o seu império e firmará um pacto com o rei do sul. Ele dará uma de suas filhas em casamento, com o objetivo de destruir o reino. No entanto, seu plano não terá êxito, nem lhe proporcionará qualquer vantagem. Passado esses acontecimentos, dirigirá sua atenção para as ilhas, invadirá e tomará muitas delas, mas um príncipe colocará um ponto final à sua arrogância e ainda lhe retribuirá com grande soberba. Então ele voltará a atenção para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais se erguer nem ser encontrado. Seu sucessor mandará um cobrador de impostos a fim de manter o esplendor real. Entretanto, em poucos anos, ele será destruído sem que seja necessário qualquer ato de luta ou violência. Depois,
esse será sucedido por um homem odioso e cruel, o qual não recebeu a honra da majestade. Ele invadirá o reino quando o povo estiver se sentindo em paz e seguro, e tomará o governo geral mediante intrigas e negociatas. Então um exército arrasador será todo exterminado diante dos olhos desse homem desprezível, e esse será destruído juntamente com o príncipe do pacto estabelecido. Depois desse acordo firmado, ele agirá traiçoeiramente, com apenas um pequeno grupo de homens conseguirá chegar ao poder. Atacará também as regiões mais férteis da província quando essas estiverem vivendo em paz e tranquilidade. Ele as invadirá e fará o que seus pais e nem mesmo seus antepassados jamais fizeram. Distribuirá despojos, saques e riquezas, sequestrada entre todos os seus seguidores. Ele tramará muitos planos contra grandes fortalezas, mas somente por algum tempo. Reunirá poder e coragem a um grande exército e investirá contra o rei do sul. E esse guerreará, mobilizando um exército numeroso e fortemente armado. Todavia, não será capaz de resistir aos muitos ardis e golpes tramados contra ele. Até mesmo os que se alimentarem de sua comida tentarão destruí-lo. Seu exército será exterminado por uma arrasadora invasão e um número enorme de guerreiros tombarão em combate. Também esses dois reis terão o coração totalmente dedicado ao mal. Sentarão à mesa para cear e compartilhar, mas de fato dirão apenas mentiras um ao outro, contudo, sem qualquer resultado proveitoso para nenhum deles. Portanto, o fim só virá no tempo certo e determinado. Então o rei do norte retornará para suas terras com grande riqueza, mas com seu coração rebelde à Santa Aliança. Ele tentará acabar com a religião do povo de Israel e depois voltará para sua nação. No tempo determinado, ele cercará e tentará invadir outra vez o sul, mas dessa vez não terá o mesmo sucesso da primeira grande invasão, porque navios de Quitim, das regiões da costa ocidental, virão e se aporão a ele, e diante dessa resistência, ele ficará consternado e insultado. Então, despejará sua fúria contra a Santa Aliança, o povo de Israel, e retornando, será cordial e indulgente com aqueles que apostatarem da Santa Aliança. Seu poderio militar se levantará ferozmente a fim de profanar a fortaleza e o templo, acabará com o culto do holocausto diário e instalará no templo a abominação, o sacrilégio terrível. Com mentiras e lisonjas corromperá todos aqueles que tiverem abandonado a aliança, mas o povo que, em verdade, conhece Elohim, o seu Deus, resistirá com firmeza e coragem. Entretanto, aqueles que são sábios entre o povo pregarão e ensinarão a muitos, mas por certo tempo, essa atitude os levará a passar pelo fio da espada e também terem seus corpos cremados. Outros tantos serão saqueados e lançados em prisões. Alguns desses resistentes serão feridos e receberão um pequeno socorro. Contudo, muitos dos que oferecerem ajuda ou se reunirem à resistência não agirão com sinceridade. Ora, chegará a época em que alguns sábios tropeçarão para que sejam devidamente refinados, purificados e alvejados até o final dos tempos, porquanto isso só acontecerá em dias muito à frente, no futuro determinado. A época do terrível e arrogante rei. Este rei fará o que bem lhe aprouver. Ele se exaltará e se ensoberbecerá em relação a toda a divindade e seres celestiais. Ele terá êxito em todos os seus intentos, até que o tempo da indignação se complete, pois tudo quanto foi determinado ocorrerá. Esse não terá a mínima consideração nem mesmo pelos deuses dos seus antepassados, nem pela divindade preferida das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará e se engrandecerá acima de tudo e de todos. Contudo, fará reverência ao Deus protetor das fortalezas e honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e inúmeros presentes de alto valor. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de uma divindade estrangeira e multiplicará o sucesso e a glória de todos quantos lhe prestarem lealdade e devoção. Ele os tornará líderes e governantes de muitos e dividirá a terra, mas a preço de recompensa. Nos dias do fim, o rei do sul voltará a enfrentá-lo em grande combate, e o rei do norte o atacará com a violência de um enorme furacão, com carros e cavaleiros
de guerra e mediante poderosa esquadra naval. Ele invadirá muitos países e passará por sobre eles como uma gigantesca inundação. Do mesmo modo, invadirá Tisbé, a terra magnífica, e muitas nações da região sucumbirão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon conseguirão escapar das suas garras. Eis que esse rei estenderá as asas do seu poder sobre diversos países, nem o Egito lhe escapará, porquanto ele terá o controle dos grandes tesouros em ouro e prata e de todas as riquezas dos egípcios. Os líbios e os cuxes etíopes a ele servirão. Contudo, notícias procedentes do leste e do norte o assustarão, deixando-o muito preocupado. Então ele decidirá sair para destruir e exterminar muita gente. Esse rei armará suas tendas reais entre o grande mar Mediterrâneo e o glorioso Monte Santo. Entretanto, ele encontrará o seu fim e não haverá nada nem ninguém que possa socorrê-lo. Daniel, capítulo 12. O final dos tempos. Naquela época, Miguel, o grande príncipe que protege o povo de Deus, se erguerá em benefício dos filhos do teu povo, e haverá um período de tribulação, opressão e aflição como nunca houve desde o início das nações até então. Contudo, naquela época, o teu povo, toda pessoa cujo nome está escrito no Sefer, livro, será liberta. Multidões e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, humilhação e para o desprezo eterno. Os que têm um entendimento e são sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas, brilharão para sempre por toda a eternidade. Porém tu, ó querido Daniel, tranca em segredo, mediante um selo, as palavras do livro, até o tempo próprio do fim. Muitos farão de tudo e correrão de uma parte a outra em busca do maior saber, e o conhecimento se multiplicará muitas e muitas vezes. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé diante de mim outros 2 anjos, um na margem de cá do rápido rio Kidekel, que é o rio Tigre, e outro da margem de lá. Então um deles falou ao homem vestido de linho que estava ao rio acima: quanto tempo passará antes que se cumpram todos esses eventos extraordinários? O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, e acrescentou: haverá, pois, um tempo, tempos e metade de um tempo, quando a fragmentação do poder que está nas mãos do povo sagrado for completada, como está determinado. Então, em seguida, tudo se cumprirá e estará terminado. Eu ouvi claramente, mas não consegui compreender todo o significado da profecia. Por isso indaguei: ó Senhor meu, mas qual será o resultado final de todos esses acontecimentos? E ele replicou, orientando-me: segui o teu caminho, ó Daniel, porquanto essas palavras e sua significação estão lacradas e seladas até os apropriados tempos do fim. Muitos serão colocados à prova, e assim serão joeirados, purificados e aperfeiçoados. No entanto, os malignos continuarão praticando impiedades. Nenhum dos ímpios dará ouvido a essas palavras, tampouco buscarão entendimento, mas os sábios e prudentes sim, esses entenderão. Concluindo, depois de abolido o culto contínuo que, mediante a apresentação do holocausto diário e a abominação assoladora, o terrível sacrilégio for estabelecido no templo, transcorrerão ainda 1290 dias. Bem-aventurado que aguarda e chega aos 1335 dias. Tu, porém, vai-te em paz e segui o teu caminho até o fim. Eis que descansarás. Então, no final do Ion dos tempos, te levantarás para receber a tua herança perpétua.